E aí, gente? Simbora, simbora. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Porque nós sabemos que Deus é o Criador de tudo. Ele é quem nos sustenta, é quem nos fortalece. E a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 27 em diante, o Senhor fala que Deus criou o homem à imagem dele e à semelhança dele. E a Bíblia fala que ele deu autoridade para o homem. Então eu e você tem a autoridade de Deus. Eu e você somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, por mim e por você. Quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele, isso mostra que a imagem de Deus é como a nossa imagem. Porque ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando ele criou Adão, ele criou a imagem de Deus, a sua própria imagem. E deu essa autoridade sobre a vida de Adão. E deu também sabedoria. E pediu a Adão para colocar o nome em todos os animais que existem na face da terra, nos céus e embaixo, no mar. Só que um certo dia, depois que Adão pecou, que Adão desobedeceu à voz do Senhor, o Senhor o tirou do jardim. E a Bíblia fala que a partir daquele dia ele ia ser sustentado através do suor do seu rosto, ou seja, através do seu esforço, através do seu trabalho. Mas isso, a Bíblia em momento algum diz que Deus o rejeitou, o abandonou Adão. Só apenas puniu ele por causa da sua desobediência. Só que o homem, Deus criou o homem com inteligência, com sabedoria. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entendendo as pessoas que Deus chamou para caminhar com Ele. E todas essas pessoas, eles tinham o poder de Deus, tinham sabedoria na sua vida. Eles caminhavam com aliança com o Senhor. Eles tinham princípio. Deus chamou Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão com a sua esposa. Só que Abraão levou o seu sobrinho Ló. E até um tempo atrás eles caminharam bem. Só que a promessa de Deus e as bênçãos de Deus estava sobre a vida de Abraão. E por causa de Ló estar caminhando junto com Abraão, ele também recebeu as bênçãos. E entende uma coisa: as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. E por causa da sua vida, outras pessoas vão receber do que Deus derramou sobre você. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Então Ele lhe abençoou para que você também possa abençoar outras pessoas.
É assim que funciona. Deus não abençoa a gente só pra gente mesmo. Deus não dá nada pra gente para que seja só nosso. Deus só nos dá algo para que a gente também possa abençoar outras pessoas. Se você entender esse propósito, você vai ver que a sua vida será bem sucedida. Então Ló começou a prosperar e começou a arrumar contenda com os trabalhadores de Abraão. E eles se separaram. E mais na frente vem Jacó, que foi outro homem que viveu debaixo dos princípios do Senhor. Mas para ele ser quem ele foi, antes de ser quem ele foi um homem que trapaceou com seu irmão, enganou o seu próprio pai. Não sei, mas eu creio que vocês sabem a história, o que aconteceu, que Jacó, ele enganou seu pai Isaac para receber as bênçãos do seu irmão Esaú. Você entende? Ele queria tanto que ele enganou seu próprio pai para receber algo. E nos dias de hoje não é diferente. A gente vê gente que às vezes está ao nosso redor e às vezes não quer ver a gente bem, não quer ver a gente prosperar. Eles podem até querer ver a gente igual a elas, mas não melhor que ela. E Jacó teve que passar por um processo. Ele teve que fugir da casa do seu pai, da casa da sua mãe, por causa do seu irmão. E foi para a casa de Labão, que a Bíblia diz que era o seu tio, era irmão da mãe dele. E lá ele se apaixonou por uma mulher. E aí teve que trabalhar 7 anos por ela. E depois, quando ele completou os 7 anos, o seu sogro levou outra mulher, a outra filha, em lugar de Rebeca. E aí, por causa disso, ele teve que trabalhar mais 7 anos, formando 14 anos. Você entendeu que aquilo que a gente faz aqui na terra, a gente colhe? A gente colhe. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão e fugiu para a casa do seu tio. E lá ele foi enganado. Ele teve que trabalhar. E a Bíblia fala que muitas vezes o salário dele foi mudado. O sogro dele sempre arrumava um jeito para poder enganar Jacó. Só que um dia ele teve um encontro com o Senhor e a vida dele foi transformada. A vida dele foi mudada. A Bíblia fala que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Entende? Israel. E a Bíblia fala que as 12 tribos de Israel são os 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Mas por que isso aconteceu? Porque Jacó se permitiu ser mudado. Eu e você, para querer receber algo novo de Deus, para querer receber o extraordinário de Deus, devemos ser mudados, devemos ser transformados, não viver mais aquela mesma vidinha de sempre, cheio de pecados, cheio de engano, cheio de mentiras. Não, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer mudar a nossa história.
A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Mas Davi nunca pecou no mesmo erro. E quando ele reconhecia o seu erro, ele se arrependia, se prostrava diante de Deus. E Deus, por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus. E que eu e você possa ser visto como pessoas segundo o coração de Deus. Pessoas que Deus se alegra. Deus olha lá do céu e fala assim: aquele é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. A Bíblia fala que Jesus desceu do céu, veio como Espírito, Deus soprou o Espírito dele sobre a vida, sobre o ventre de Maria, que gerou Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, Deus olha do céu e fala que Jesus era o seu filho amado, o seu único filho. Mas mesmo assim o Senhor permitiu que ele morresse naquela cruz. Mas por quê? Era porque Deus não amava? Não. Ele amava Jesus tanto que ele preferiu morrer, entregar naquela cruz. Sabe por quê? Por causa de mim e de você. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E que nós não sejamos mais criatura, mas se tornamos filhos. Nós saímos quando a gente, depois da morte de Cristo, naquela cruz, quando nós aceitamos a Ele como o nosso Salvador, a Bíblia fala que nós saímos de criatura para filho. Nós se tornamos filhos de Deus e amigos de Cristo. A Bíblia fala com seus discípulos: ei, vocês são os meus. Vocês não são chamados mais de amigos, mas sim, vocês não são chamados de irmãos, mas sim de amigos. Vocês se tornaram os meus amigos, os meus irmãos. Porque o amor de Cristo por nós era tanto que a gente se tornou íntimo do Senhor. O que Cristo contava para os seus discípulos, Ele não contava para a multidão. E existia mais discípulos de Jesus que o que Ele contava tinha uns mais chegados, que o que Ele contava para aqueles mais chegados, Ele não contava para os outros discípulos que caminhavam junto com Ele. Ei, deixa eu te dizer algo. Tem coisas na sua vida que não é para qualquer pessoa que você deve contar. Não é para qualquer pessoa que você deve abrir o seu coração. Existem pessoas mais chegadas do que irmão, a Bíblia fala. Existem pessoas que se importam com você e que quer ver o seu bem, o seu melhor, quer ver você crescer. Essas são as pessoas que Deus coloca na sua vida para você compartilhar com elas as maravilhas, o que Deus tem feito. Porque eu e você está aqui na terra como agente de transformação na vida de outras pessoas. Todos nós temos um propósito de Deus aqui na terra. Então descubra qual é o seu propósito. Porque Deus nos chamou para ser agente de transformação. Através da vida de José, uma nação, o país do Egito naquela época foi considerado o país mais rico daquela época, porque José foi um bom administrador e todo o mundo
saía para comprar alimento no Egito. Sabe por quê? Porque Deus levantou um homem, e esse homem se chamava José, aquele a quem os seus irmãos vendeu. Deus levou ele para o Egito, e no Egito ele levantou José como governador e deu autoridade para José. E a Bíblia fala que não existia ninguém abaixo de José, acima de José com autoridade, a não ser o rei. E o rei ainda falou para José: abaixo de mim só tem você, com todo poder e com toda autoridade. Uma pessoa que era escravo, uma pessoa que foi vendido como escravo, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi levantado no Egito como governador. Ah, mas só por isso? Não, foi por um propósito. Tudo para Deus tem um propósito. José foi levantado para resgatar uma nação. Ei, você é resgatada para mudar o ambiente onde você vive, o local onde você trabalha. Você foi levantada com um propósito. Você entende? Deus é maravilhoso. Então Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele é o Cordeiro para que nós tenhamos vida. A Bíblia fala lá em Isaías 53, do versículo 4 em diante, que ele foi levado como cordeiro para o matador. Sabe? E a Bíblia fala que os pecados que estavam sobre Jesus é que nos trouxem a paz. Os pecados, os nossos pecados, foi colocado sobre Jesus para que hoje tenhamos paz. E o castigo da paz, o castigo que estava sobre ele, era para mim e era para você. Mas Deus teve misericórdia das nossas vidas. E eu resolvi fazer essa live para trazer uma palavra de fortalecimento para as nossas vidas. Às vezes, eu não sei como é que você está se vendo, que você está se sentindo. Ei, mas deixa eu te falar, não para. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas o Senhor também fala que devemos ter bom ânimo. Assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Não é fácil. A Bíblia fala, Jesus fala, o meu fardo é leve, e o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. E Ele fala, entrega o seu fardo em mim, me entrega o seu peso, o seu fardo, as suas dores, e eu te entrego o meu fardo que é leve e suave. O fardo de Jesus nos causa alegria, não nos causa peso, mas alegria. E Ele fala aquilo que te causa peso, que te causa dor, que te causa tristeza, que te causa amargura. Entrega a Jesus. Então você entrega as suas lutas, as suas dores ao Senhor, e Ele te dará descanso. Amém? Muito obrigado pelas vidas de vocês que fizeram parte dessa live. Que Deus
possa estar abençoando grandemente as vidas de vocês, fortalecendo. Eu geralmente eu faço a minha live 5 horas da manhã, só que a semana passada eu não fiz e hoje, para ser sincero, eu perdi o horário. Mas eu resolvi fazer agora à noite, trazer uma palavra de fortalecimento e de ânimo para a sua vida e dizer que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora em Cristo Jesus. E Ele está aqui, Ele está aí para te abençoar, para te transformar. Então a hora, o dia que você assistir essa live, Deus está falando com você, Deus vai te mudar, vai te transformar. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus te abençoe, Eugênia, Anderson, Deus abençoa. Diego, Deus abençoa. Quem mais aqui? Luciana, Deus te abençoa. Dani Ramos, Deus te abençoa. E que Deus possa dar um norte e um destino na vida de vocês. Amém? Fica com Deus. E Deus abençoa. Até quarta-feira, tá bom? Fica com Deus.